Então, aqui, ó. Isso aqui é o gráfico de uma função diferenciada. Tem reta tangente ao longo de qualquer ponto. Ok? Tem reta tangente aqui. Tem reta tangente aqui. Tem reta tangente aqui. Opa, desenhei. Isso aqui não é tangente, isso aqui é o quê? Secante. Mas tudo bem. Tem reta tangente aqui, a reta tangente é essa. Tá certo? Não? Deixa secante. Deixa secante. Ok? Mas aqui não tem reta tangente. Que diabo é que tangente aqui, ó? Um bicão aqui. Cadê a tangente? Você coloca, você não consegue equilibrar uma reta aí, consegue? Né? Não tem. É. Aqui tem tangente? Não, não tem tangente. Aqui tem tangente? Não, não tem tangente. Não tem tangente. Que diabo é isso? Tá? Tá certo? Então aqui, ó. E você vê analiticamente isso, segundo a luz da definição. A definição diz, sendo no caso em que f é diferenciável em P, você tem reta tangente, sabe quem é reta tangente. Então vamos ver, aqui é o ponto zero, tá? Então, ó, tem-se. Zero pertence a quê? Ao domínio da f. E quem é o limite com x tendendo a zero de f de x menos f de zero sobre x menos zero, com x tendendo a zero. Quem é? Isso é o limite com x tendendo a zero do módulo de x sobre x, porque o f de zero é zero, tá? F de zero é zero. Bem, aí para calcular esse limite, eu vou ter que recorrer a limites laterais. Por quê? Porque o módulo de x é x para x positivo e é menos x para x negativo. Então eu tenho que olhar para os limites laterais para ver se tem um limite total. Então, com x tendendo a zero pela direita, isso fica o limite com x tendendo a zero pela direita de quem? De x, porque o x é positivo, módulo de x é x. Então, isso é o limite com x tendendo a zero pela direita de 1, que é 1. E o limite com x tendendo a zero pela esquerda de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Isso é o limite com x tendendo a zero pela esquerda do módulo de x sobre x. Como x está tendendo a zero pela esquerda, x é negativo. Então, isso é o limite com x tendendo a zero de menos x sobre x. Ou seja, é o limite com x tendendo a zero pela esquerda de menos 1, que é quanto? Menos 1. Então, não existe, daí, não existe o limite com x tendendo a zero de quê? De f de x menos f de zero dividido por quem? Por x menos zero. Logo, a função f, ela não é diferenciável no zero. Ou seja, a função derivada não está definida no zero. Não tem derivada no zero, tá? Agora, e nos outros pontos, tem derivada? Tem. Por quê? Tá? Por quê? Pelo seguinte, vamos pegar primeiro P positivo. Dado P positivo, quem é o limite com x tendendo a P de f de x menos f de P dividido por x menos P. Isso é o limite com x tendendo a P. Olha, isso aqui vai ficar o quê?
módulo de x menos módulo de p sobre x menos p. Como o x está tendendo a p, né? Eu posso assumir que o x está numa vizinhança aberta e restrita de P, onde todo mundo é positivo. Só me interessa os valores de x em vizinhança desse tipo. Não interessa x negativo, porque o x está tendendo a P, P é positivo, então eu posso pegar uma vizinhança aberta e restrita de P, no qual todo mundo é positivo, certo? Tá bom? Tá aqui, ó. Se o zero, está aqui o P, então eu posso pegar essa vizinhança aqui, aberta e restrita de P. E nessa vizinhança, todo mundo é positivo. Eu consigo uma vizinhança desse tipo. E só me interessa, para cálculo desse limite, os valores de x nessa vizinhança. Então, isso aqui fica o limite de x menos P dividido por x menos P, que é o quê? O limite com x tendendo a P de 1, que é 1. E dado P negativo, dá, tá bom? Ou seja, a função f é diferenciável em P, qualquer que seja o P, positivo. E dado P negativo, vou apagar isso aqui, porque eu vou ter razão semelhante, só que o P é negativo. Dado P negativo, quem é limite com x tendendo a P de quê? De f de x menos f de P dividido por x menos P. Isso é o limite com x tendendo a P de quê? De módulo de x menos o módulo de P sobre x menos P. E como P é negativo, eu consigo uma vizinhança de P, uma vizinhança aberta e restrita de P, formada só por números negativos. E pronto, o limite dessa função aqui no P depende só dos valores de x nessa vizinhança, onde todo mundo é negativo. Isso aqui é o limite com x tendendo a P de quem? Módulo de x menos x, módulo de P menos P, vai ficar mais P, sobre x menos P. Um é negativo, o outro é positivo. Um tem um sinal, o outro tem sinal contrário. Digamos, é melhor correto, é o mais correto. O que eu falei não necessariamente é verdade. Mas o fato aqui é que um tem um sinal, o outro tem outro. Qual é o quociente? E tem o mesmo módulo. Qual é o quociente? Menos 1. Coloco menos em evidência, né? Coloco menos em evidência, fica x menos p sobre x menos p, isso dá o limite de menos 1, que é menos 1. Ou seja, a f também é diferenciável em qualquer número real p negativo. Então, daí você tem o seguinte: quem é o domínio da derivada? Ou seja, quem é o conjunto formado pelos pontos onde a função f é diferenciável? Reais, asterisco. No conjunto dos números reais diferente de zero. A f é diferenciável em qualquer número. E quem é a derivada da f em x? Qualquer que seja x diferente de zero. Bem, eu sei que isso aqui é 1. Se o x é maior do que zero. E quem é a derivada? Quem é? É menos 1 se o x é negativo. Não se apegue às letras. As letras não gostam de você. Se apegue ao que eu fiz, ao espírito do que eu fiz, tá? Derivada da f em p, quem é? É 1, se o p é positivo. Derivada da f em p é menos 1, se o p é negativo. Então não há problema nenhum escrever isso. Diga. Vai haver limite de uma reta secante quando o x... Limite de uma reta secante? Uma reta secante tende na tangente, quando se o x ele tender a mais ou menos infinito. Como é? Vai haver o limite de uma reta secante tendendo a tangente se o x ele tender a mais ou menos infinito. Limite de uma reta secante? Ela tender para uma posição limite? Tem, isso tem. No sentido, eu vou dar um exemplo, mas guarde essa sua pergunta, por favor, que eu tenho condição de responder mais à frente. Tá certo? Com um exemplo, tá? Com um exemplo, eu tenho que responder. Olha a sua pergunta. Mas ela não pode ser concebida dessa maneira, sabe por quê? Porque a reta, ela é secante. Quando ela é secante ao gráfico de uma função. Quando ela é secante
quando ela passa por dois pontos desse gráfico distintos. Ok? Infinito não é ponto, mas infinito e menos infinito não são números reais. Então não tem uma reta secante passando por um ponto e infinito, não tem isso. A sua pergunta ela deve ser colocada dessa forma. O que é que acontece com a reta tangente no ponto x quando o x tende a mais infinito? Será que essa reta tangente tem uma posição limite? O que é que acontece com a reta tangente no ponto x quando o x tende a menos infinito? Aí isso aí faz sentido. Tá bom? Isso aí faz sentido. Faria sentido também a sua pergunta se eu mantenho o p fixo e faço outro ponto em função de x. Então o que acontece com a reta secante quando o x tende a mais infinito? Tá? A reta secante passando pelos pontos de abscissa p e x, aí faz sentido também. Mas o que é mais interessante é a primeira pergunta. O que acontece com a reta tangente no ponto x, ao gráfico de uma função no ponto x, quando o x tende a mais infinito? Bem, e aí eu respondo mais à frente. Deixa eu apagar isso aqui. De fato, eu vou apagar tudo. E agora nós vamos às fórmulas de derivação. Tá? Nós vamos às fórmulas de derivação. As fórmulas de derivação, elas aparecem, elas são necessárias para facilitar o cálculo da derivada. Cálculo da derivada. Porque imagina o seguinte, imagine que eu passo essa função para você, ó. F de x igual a raiz cúbica de, vamos lá, 1 mais x2, 1 mais x a terceira, tá certo? Menos raiz quadrada de 1 mais x2. Olha, essa função está aqui, está bem definida. Aí eu digo, calcule a filhinha de x. Calcule a filhinha de x. Aí você vai calcular o quê? Quem é a filhinha de x? É um limite. Isso aqui vai ser o quê? Por definição, o limite de quem? De f de u menos f de x sobre u menos x. Se você só tem a definição, você vai substituir f de u por essa expressão com x igual a u e vai substituir f de x por essa expressão. Então a definição é ótima, a definição é fundamental, mas ela não é útil para calcular derivada. Então eu preciso de métodos indiretos, chamados métodos indiretos, para calcular essa derivada, olhando só para calcular esse limite aqui, olhando só para essa expressão, sem manipular o limite. E aí são as fórmulas de derivação que você vai aprender agora. Mas não esqueça, a derivada de f em x é esse limite. O que você vai aprender é como calcular esse limite, olhando apenas para a expressão da função, sem manipular o limite. Entendido? Entendido? E vamos começar com a fórmula mais simples. São as fórmulas de derivação. Então, proposição. E vão guardando, tá? Tem muitas. As pecas aqui. Proposição. Primeira, mais simples. Dados A e B reais. Tá? Dados A e B reais. A função afim f de R em R, dada por f de x igual a ax mais b, qualquer que seja x real, essa função afim, ela é diferenciável. Diferenciável significa, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio com
A derivada de f em x igual a A, qualquer que seja o x real. Ou seja, a derivada da função afim é uma função constante. E quem é a constante? É o A. Tá? Prova disso. Bem, a prova, para eu deprovar isso, só tem um jeito. Tá? É usar a definição. Mas fica simples. Por quê? Admita a hipótese, né? Você está com a função afim. Então, admitindo a hipótese, tem-se. Vamos lá. Dado, não vou escrever nem admito as hipóteses. Eu estou me referindo aqui a essa função aqui. Função afim. O escopo, o contexto é esse. Então, ó. Dado x real. Primeira coisa. Tem-se. Conclusão. Eu gosto desse tem-se. Se tem-se é desnecessário, mas eu coloco aqui para reforçar que isso é conclusão, tá? Tem-se. X pertence ao domínio da f. Então, primeira condição de diferenciabilidade da função f em x é satisfeita. Isso é fundamental. Não esqueça a definição. Uma função f é diferenciável em x quando? X está no domínio da f. Então, se isso aqui melar, a função não é diferenciável. Tá? Se isso aqui melar. Oh, meu Deus. Falta, é por causa da diferença de idade. Vocês não usam essa expressão. Se isso aqui não for verdadeiro, tá? Isso aqui não ocorrer, tá? A função não é diferenciável em x. Então, tem que ser isso, e esse limite tem que ser um número real. Só que esse limite em x é a derivada da f em x. Então, x está no domínio da f e quem é limite com u tendendo a x de f de u menos f de x dividido por u menos x. Vamos ver. Será que esse limite é um número real? Tá contando o tempo aí, cara, direitinho? Tá. Então isso aqui é o limite com u tendendo a x. Quem é f de u? Me diga, quem é? A vezes u mais b. Quem é f de x? A f de x é a vezes x mais b. Eu perguntei quem é f de x. É a vezes x mais b. Como tem um menos, vai ficar menos ax menos b. Dividido por u menos x. Tá? Então isso é igual a quê? Ao limite com u tendendo a x. Vai ficar o quê? A u menos ax sobre u menos x. E qualquer pedaço aqui eu estou com uma indeterminação 0 sobre 0. Tá? Como é que eu saio da indeterminação? Isso aqui é o limite com u tendendo a x. Aí eu coloco a em evidência. Fica a vezes quem? U menos x, u menos x. Mas isso é o quê? É o limite com u tendendo a x de A. A é uma constante, A é um número real. Quem é esse limite? A. Acabou-se. Que é um número real. Então, a função f é diferenciável em qualquer x real. Tá? Daí, f é diferenciável nesse número x, dado qualquer. A f é diferenciável em x com quem é a derivada da f em x. Não esqueça, a derivada de uma função em x é sempre esse limite. E quanto é esse limite? A. E acabou a demonstração, porque eu mostrei qualquer que seja o x real. Qualquer que seja o x real, ou seja, qualquer que seja o x no domínio da função, a função afim é diferenciável em x e quem é a derivada da função f em x? A. Tá? Pronto, a função f é diferenciável. Ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então, diante disso, tá? Tá? Para
para f de x igual a 2. Agora não faça mais conta, aplique logo a fórmula.